Só países estúpidos não revidam quando são atacados, meus amigos. Eu queria assumir a autoria dessa declaração, mas, na verdade, é uma citação de Marco Rubio sobre o que um país deve fazer ao ser atacado pelo Irã. Agora, ele estava falando especificamente sobre os navios no Estreito de Hormuz. Mas agora estamos falando sobre as notícias de última hora do Irã atacando Israel diretamente por causa das ações de Israel, não no Irã, mas no Líbano, com o Hezbollah. Isso é uma mudança geopolítica enorme e sem precedentes, que está criando problemas realmente sérios para Trump e problemas realmente sérios para Bibi Netanyahu. Nós precisamos analisar tudo isso, porque a questão de como Israel vai retaliar, o que Trump vai fazer, o que isso significa para as negociações de cessar-fogo ou para esse acordo de paz que supostamente está por vir, tudo isso significa muita coisa. Mas antes de tudo, o mais importante a entender é que isso é um teste. O povo iraniano está observando muito, muito, muito de perto. E tanto Trump quanto Netanyahu vão ter que lidar com isso, com todo o conhecimento geopolítico que sabemos que essa dupla tem. Será que isso vai significar que eles vão acabar ficando um contra o outro? Será que eles vão ficar discretamente passando esse tipo de imagem que eles costumam mostrar antes de realmente planejarem um grande ataque militar ao Irã, que é a falta de coordenação? Eles deixam vazar para a mídia que não estão indo bem, mas então algo grande acontece. Esse é o plano? Vamos analisar. Antes, algumas palavras do Marco Rubio para lembrar o contexto, já que muitos parecem esquecer. Eles esquecem o fato de que mísseis balísticos estão caindo sobre um país. Agora, imagine que você está andando por um supermercado na cidade de Nova York e um míssil balístico vindo do México atinge o seu bairro. E o seu supermercado foi destruído. Ele pegou fogo. Como os Estados Unidos responderiam a isso? Acho que essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos lembrar, porque ficou meio assim. Ah, o Hamas lança mísseis contra Israel. Tanto faz. Não é grande coisa. O Hezbollah lança mísseis contra Israel. Ok, não é grande coisa. O Irã agora está lançando mísseis balísticos. Lembre-se, são aqueles que têm a capacidade de se fragmentar em várias partes diferentes. Então eles podem realmente causar danos muito graves aos civis. Eles são muito difíceis de interceptar. Todos dizem, ok, vamos recuar e colocar as coisas em perspectiva. Israel é um país soberano. Você pode não gostar desse fato. Isso pode ser desconfortável para você, mas eles são um país soberano que está sendo atacado por mísseis. Agora, os motivos geopolíticos para isso, podemos analisar todos eles. Podemos falar disso daqui a pouco, mas esse é o contexto. Um país atacado seria tolo se não revidasse. A questão é, qual a melhor estratégia para isso? Como fazer o Irã entender que não pode sair impune? Mas, como dito, vamos começar com Marco Rubio, pois desviei do assunto. Bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sua anfitriã. Estamos reagindo contra tudo o que estamos vendo. Então, não se esqueça de se inscrever, de curtir este vídeo, de compartilhar com um amigo, de fazer a sua parte, porque nós, família, já tivemos o suficiente. E se você também já teve o suficiente, seja bem-vindo, você encontrou o seu grupo. Mas esse é o cara que eu realmente quero como presidente. Ouvi um navio da Marinha dos Estados Unidos o que fazer a cessar fogo e não vamos derrubar seus drones. Essa pergunta e posição são estúpidas. Claro, nós revidamos contra eles. Eles estavam atirando em nós. É isso que eu esperaria fazer. Só países estúpidos não revidam quando são atacados. E nós não somos um país estúpido. Se você atirar em um dos Estados Unidos... Só países estúpidos não revidam quando são atacados. E nós não somos um país estúpido. E, infelizmente, neste momento, parece que estão esperando que Israel haja como se fosse estúpido. Você já deve ter visto, pois está em todos os noticiários. Ontem, o Irã resolveu retaliar Israel. Do ponto de vista israelense, talvez do nada seja exagero. Para quem não está familiarizado, o Irã tem um sistema de proxies. Eles têm diferentes exércitos, os Houthis, que controlam os mares, o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano. Todos esses exércitos têm habilidades diferentes e se reestruturam para apoiar o plano de dominação mundial da República Islâmica. Hezbollah e Israel tinham um acordo estranho de cessar fogo, mas o Hezbollah o viola desde o início e nunca se interessou pelo cessar-fogo. E no Oriente Médio, muitas vezes, um cessar-fogo costuma ser mais uma declaração para tentar agradar nossos aliados ocidentais. Mas, na verdade, os dois lados continuam atirando e ainda atacando um ao outro. Enfim, o Hezbollah não respeita nenhum dos acordos que deveria cumprir. Então, Israel decide escalar a situação e atacar em Beirute. Certo, Trump diz, não façam isso.
Mas Israel responde: se o Hezbollah violar o cessar-fogo de novo, atacaremos Beirute. Adivinha? O Hezbollah rompe o cessar-fogo e Israel decide atacar Beirute. O presidente Trump basicamente afirma que não foi informado sobre isso. Agora, em resposta a isso, adivinha o que acontece? O Irã decide atacar Israel. Israel ataca um país diferente. E então, o Irã decide atacar Israel. Só para colocar isso em contexto, imagine se os Estados Unidos e o México estivessem lutando. E então, os Estados Unidos atacaram o México. E aí a China decidiu atacar os Estados Unidos porque os Estados Unidos atacaram o México. Isso não é algo aceitável. Obviamente, é um pouco mais complicado do que isso, porque o Hezbollah realmente é uma força por procuração do Irã. Eles são financiados por eles e são o braço deles. É um dos tentáculos deles. Mas esse é o contexto e o pano de fundo. E o Irã decide lançar mísseis balísticos. Agora, se você olhar isso de uma perspectiva muito simplista, você pensaria que, ok, o Irã está apenas, lançando mísseis. Então, o que Israel vai fazer a respeito? Mas isso é um teste. É um teste absolutamente crucial, tanto para Trump quanto para Netanyahu, neste exato momento. E eu vou te explicar o porquê. Muito simplesmente, o Irã não acredita que Trump esteja realmente interessado em levar adiante toda essa ameaça de um ataque militar. Eles conseguem ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, obviamente, impulsionados pela própria propaganda deles. O fato de que cada vez mais americanos estão dizendo que querem que os Estados Unidos fiquem fora dessa guerra, que não estão interessados em se envolver. E eles têm pressionado muito Trump para que ele não entre em outra escalada militar. Na mesa de negociações, nunca queira que a outra parte perceba que você precisa fechar o acordo a qualquer custo e que suas ameaças são vazias. É isso que o Irã está testando agora. Será que os Estados Unidos realmente têm capacidade e interesse de nos atacar militarmente? Ou são apenas ameaças vazias? Para eles, tudo soa como ameaças vazias. No Oriente Médio, todos acham que Trump usa uma retórica de ameaças vazias agora. Nós vamos atacar. Mas, no fim das contas, ele está tentando fazer de tudo para evitar atacar. É assim que parece. Então, os iranianos ficam se perguntando: até onde a gente pode ir com isso? Então, se você não conhece a forma como a estratégia do Irã funciona, dá uma olhada na Mera Amikeshu, na JNS TV, onde a gente fala sobre isso de forma bem detalhada. Mas, de uma forma bem simplificada, o método do Irã é a sobrevivência. Eles não estão tentando vencer, eles só querem sobreviver. Eles criaram representantes em todos os lugares para garantir que, se um for destruído, outro possa reconstruir. Mas toda a infraestrutura deles é construída para sobreviver a qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de levante, qualquer tipo de agitação política. Novamente, não para vencer, não para fazer algo incrível, mas apenas para sobreviver e continuar construindo. O que eles estão percebendo agora é que talvez tenham que fazer um acordo com os Estados Unidos. Isso pode fazer com que eles pausem por alguns anos a construção do Império Mundial para implementar a lei Sharia em todos os lugares. Então, o que eles esperam é que seus pequenos representantes em diferentes lugares, ou grandes representantes, não desapareçam. Mas o que eles estão vendo é que Israel está atacando o Hezbollah de forma realmente séria e, na verdade, sendo capaz de causar dano suficiente ao Hezbollah para potencialmente, realmente, desabilitar suas capacidades. E eles não estão interessados nisso. Eles trouxeram uma nova exigência para o cessar-fogo. Só concordam se o Hezbollah não puder ser atacado em nenhuma circunstância. O fato de Estados Unidos e Irã negociarem um acordo que exige ações militares de Israel já é interessante, pois não se trata de um acordo de paz entre Israel e Irã. Essa negociação visa fazer o Irã desistir das armas nucleares, enquanto o Irã exige que Israel recue. Israel não quer recuar diante do Hezbollah e, por isso, segue atacando, assim como o Hezbollah continua atacando Israel. Tudo isso é uma maneira complicada de dizer que ontem o Irã fez algo completamente sem precedentes e tentou apertar o botão para ver. Será que podemos ir tão longe quanto quisermos? Podemos atacar Israel e fazer disso uma nova norma? Como Hamas e Hezbollah lançam mísseis, também lançaremos mísseis balísticos. E os Estados Unidos realmente não vão permitir que Israel faça nada a respeito, porque eles querem muito esse acordo. Se for o caso, eles sabem que podem seguir adiando essas negociações quanto quiserem e não precisam se preocupar muito. Eles não precisam se preocupar
porque os Estados Unidos apenas ameaçam operações militares sem agir. É isso que querem entender. E é por isso que o fato de Trump ter respondido ontem da maneira que respondeu é meio problemático. Barak Ravid, considerado um dos piores repórteres e traidor de Israel por favorecer o Irã, publicou: o presidente Trump disse que está ligando para Netanyahu, pedindo para ele não responder com ataque. Ele, Trump, imediatamente meio que aparece com essas declarações, basicamente dizendo: Irã, vocês dispararam seus mísseis, superem isso, voltem para a mesa de negociações. Acho que foi exatamente isso que ele disse. E também: eu decido tudo, ele não decide. Netanyahu não vai ter escolha a não ser aceitar o acordo com o Irã. Eu dou as ordens, eu dou todas as ordens. Bibi não dá. Ele está respondendo a essa retórica que temos visto em todo o espectro sobre Bibi Netanyahu, sabe? Controlando a América, por assim dizer. Mas, mais importante, ele disse para Israel: não. Então isso deixa Trump em uma posição meio desconfortável. Mas isso também nos deixa com outra coisa que precisamos discutir, que é a posição de Netanyahu em toda essa situação. Antes de falarmos disso, será que realmente haverá um acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã? Essa é a grande dúvida de todos. Claro, as pessoas discutem isso no Kalshi, que você já deve saber ser o maior mercado de previsões dos Estados Unidos. Baixe o app Kalshi e use o código MIRA para ganhar $10 ao negociar 10 apostas de $10. Aposte em suas previsões, é isso que o Kalshi faz. E aqui podemos ver o que as pessoas realmente estão sentindo sobre esse acordo. Está subindo, está caindo antes de dezembro, depois de novembro, antes e etc. As pessoas não têm certeza do que está acontecendo. Mas à medida que todos esses ataques aconteceram, as chances disso acontecer, do acordo nuclear, estão diminuindo. E de novo, lembre-se, por quê? É muito simples. É por causa do fato de que as pessoas no Oriente Médio, e especificamente os iranianos, estão vendo Trump agora como alguém que não está disposto a cumprir o que promete. A outra coisa que pode estar acontecendo aqui, que a gente ainda não discutiu, que é algo que, se você observar os padrões de como Trump e Netanyahu agiram durante toda essa guerra, eles frequentemente liberam algum tipo de desavença para o público. Antes de atacarem um pouco, planejavam um grande ataque militar. Como Trump disse, talvez na quarta-feira assinássemos um acordo. Agora Israel tenta atrapalhar. Tudo isso é fachada para permitir. Não sabemos disso, mas é possível que a quarta-feira chegue sem acordo, permitindo que Israel, Irã e os Estados Unidos realizem um grande ataque militar ao Irã. De tudo o que vimos durante toda essa guerra, acho que é seguro dizer que essa dupla finge que às vezes não se dá bem, mas eles se dão muito, 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 muito bem. E eles criaram algumas operações militares absolutamente geniais que surpreenderam todo mundo, eu diria. Vale notar e refletir que essa pode ser a estratégia. Talvez Trump perceba que não há acordo com o Irã. Essas pessoas jamais buscarão acordo com o Irã. Já discutimos isso amplamente em nossos canais geopolíticos. As pessoas precisam compreender isso sobre o Irã. O Irã não está interessado em assinar um acordo. A única razão para isso seria se eles fossem pressionados tão profundamente a um canto que assinassem algo temporário, sabendo que podem sair disso assim que Trump sair do poder. Trump pode perceber que no Oriente Médio alguns o veem como motivo de piada, mas também há muito respeito por ele na região. As pessoas olham para ele e pensam: uau, esse cara é um verdadeiro líder. Ele sabe o que está fazendo. Ele não tem medo. Ele luta pelo que os Estados Unidos precisam e pelo que os Estados Unidos querem. Agora, o fato dele querer tanto esse acordo, ou pelo menos ser essa a percepção do público, não parece bom. Parece que ele está disposto a ser intimidado pelo Irã. A questão é, eles estão emplacando essa pauta na mídia? Porque, como nós duas sabemos, tanto Netanyahu quanto o presidente Trump entendem muito bem como usar a mídia a seu favor. Isso tudo é uma campanha de manipulação para o Trump dizer que algo deveria acontecer na quarta-feira e etc. Eles sugerem que um grande ataque militar está próximo? É isso que está acontecendo? Ou isso é realmente uma briga entre os dois? Porque as agendas dos Estados Unidos e de Israel não estão alinhadas, o que nos leva à questão das agendas de Israel neste momento e ao que está acontecendo com Netanyahu e suas decisões. Veja, em Israel, nos Estados Unidos, dizem que Israel controla a América. Já em Israel, há quem afirme que a América controla o país. E isso desagrada as pessoas. As pessoas não gostam da ideia de que os israelenses enfrentam guerras seguidas, interrompidas rapidamente,
porque os americanos não aprovam. E os resultados finais de realmente destruir as entidades islâmicas que querem assassinar e eliminar Israel como conceito e como local físico, são interrompidos antes que o desfecho realmente aconteça. Ao contrário dos Estados Unidos, onde isso é debatido e visto como teoria da conspiração, em Israel, as pessoas realmente pagam por isso, com suas vidas e estilos de vida. Escolas e aeroportos fecham, maridos e esposas são convocados, tudo vira caos. Você entra e sai de abrigos antiaéreos. Muita coisa acontece. E os israelenses querem que seu governo realmente se posicione com força e mostre que não estamos nos curvando às agendas americanas. Colocamos o povo israelense em primeiro lugar. Agora, por que isso é importante? Bem, porque em Israel as eleições estão chegando em breve e, portanto, Netanyahu está agora em uma posição muito desconfortável, uma posição entre os Estados Unidos e seu relacionamento com Trump, e garantindo que isso não seja desperdiçado e não seja arruinado, e se posicionando como uma forte ameaça à segurança do Irã. O Irã atira em nós. Nós vamos revidar e vamos retaliar de forma adequada. No entanto, se ele fizer isso, ele ganha muitos pontos com seu povo, mas corre o risco de estragar o relacionamento com os Estados Unidos. E essa é a constante que esses dois políticos estão navegando. Sua base interna, as pessoas que realmente os elegem, o que é muito importante. Mas as políticas internacionais e questões demográficas que enfrentam são igualmente importantes para a segurança mundial. Os israelenses não estarão seguros se o Irã não for dissuadido, nem se Israel não tiver defesa militar, ou se os Estados Unidos romperem a relação. Israel está trabalhando de forma muito intensa, pelo menos pelo que eu entendo, para se afastar da dependência americana, militarmente falando. O que é bom para Israel e ruim para os Estados Unidos, ao contrário do que a mídia sugere, já que os Estados Unidos dão muito dinheiro para Israel. Esse dinheiro precisa ser gasto nos Estados Unidos para comprar equipamentos militares americanos, ou seja, Israel não pode usar fora. Também não representa concorrência séria para os militares americanos, apesar de sua capacidade tecnológica e conhecimento militar. Lembre-se, Israel é um país interessante porque, ao contrário de outros países, está quase constantemente em conflito, o que significa que está testando tudo, vendo o que funciona e tem um campo de batalha real para desenvolver e avançar a tecnologia de forma bastante extensa, diferente de outros países. Assim, os Estados Unidos mantêm Israel dependente e fazem com que o país atenda aos seus interesses. Israel sair dessa dependência não seria bom para os Estados Unidos, o que é irônico, já que muitos pedem isso esperando algo mais pró-América. Mas é esse o dilema de Netanyahu agora. Ele precisa decidir como agir. O povo de Israel vai ser a prioridade? Ou manter o relacionamento com os Estados Unidos vai ser mais importante do que isso? Novamente, pensando na segurança de Israel a longo prazo. Quando falo a longo prazo, refiro-me até o fim da presidência do Trump, pois depois não sabemos quem assumirá o poder nos Estados Unidos. E pode acabar sendo alguém que não seja nada amigável com Israel. Então, Israel está tentando encontrar maneiras de se tornar independente. Mas é aí que Israel e os Estados Unidos se encontram atualmente em uma posição muito complicada. Se você acessar a internet e ver como as pessoas comentam sobre o tema, é muito interessante. O Irã disparou mísseis balísticos contra o norte de Israel no domingo à noite, em resposta a ataques aéreos israelenses nos subúrbios do sul de Beirute, que deixaram 2 mortos e 11 feridos. Agora, ouvi uma ideia interessante de uma política israelense que disse: se o Irã ataca Israel por causa dos ataques de Israel ao Líbano, isso significa algo. Eles estão claramente muito assustados com as capacidades de Israel no Líbano. Ou seja, como retaliação, em vez de irritar os americanos atacando o Irã e possivelmente escalando para uma guerra total, isso ainda não ocorreu. Já é quase uma guerra, pois se um país inteiro fica dias em abrigos antibomba, isso é guerra. Mas por que você não ataca logo o Líbano? Por que você simplesmente não ataca o Hezbollah com mais força como retaliação? Porque isso imediatamente corta a tentativa do Irã de dizer: sabe de uma coisa? Nós controlamos tudo o que está acontecendo. Se você atacar outro país, nós vamos atacar você por causa disso. No momento em que você responde e diz: ok, então esse país vai sofrer as consequências disso de forma significativa, você coloca eles no lugar deles. E eu meio que gosto dessa estratégia. Acho que, na verdade, é uma ótima estratégia. Infelizmente, as pessoas não me ouvem.
A defesa israelense interceptou quase todos os projéteis sem vítimas, mas o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã prometeu uma semana de ataques até Israel parar. Trump pediu a Netanyahu que não retaliasse e ao Irã que retomasse negociações, lembrando um acordo quase fechado entre Estados Unidos e Irã, interrompido pelo confronto. Autoridades israelenses prometeram resposta forte após tensões que elevaram os preços do petróleo e fizeram o Bitcoin subir. O interessante a se notar aqui é que, embora tenhamos tido meses e meses e meses e meses e meses desse acordo de negociação, desse não acordo de negociação, o fato de todo mundo fingir que isso é o que vai descarrilar o acordo é ridículo. Simplesmente não é verdade. Está claro que esse acordo não avança porque os iranianos não querem, o que é conveniente para eles. Eles podem atacar Israel, considerar isso uma vitória e ainda culpar Israel pela sabotagem do acordo, mesmo não sendo verdade. É um exemplo de genialidade em marketing, algo que o Irã sempre fez muito bem. O melhor é descobrir como criar uma narrativa enganosa na internet que pessoas ingênuas vão acreditar, impulsionando a agenda dos políticos. O Irã postou essa bandeira, unindo Líbano e Irã, sugerindo apoio ao Hezbollah, o que é besteira, mas não foi o que realmente ocorreu. Pode levar tempo para entender o ocorrido. É a primeira vez que o Irã ataca Israel após Israel atacar outro país que não o Irã, mostrando que as linhas de batalha foram removidas. A dissuasão do Irã foi restaurada, pois Israel sabia que qualquer ataque teria resposta. Agora, o Irã mostrou que também reagiria a ataques israelenses ao Líbano. Pela primeira vez em décadas, uma potência regional tem meios, capacidade e vontade de usar força militar contra ações israelenses ou agressão a terceiros. Claro, essa não é uma perspectiva pró-Israel sobre o assunto, mas é o tipo de coisa que as pessoas estão dizendo. O Irã é o único país no planeta disposto a parar a expansão de Israel. Esse é o motivo pelo qual Israel quer que tentemos destruir o Irã. Ok, esta noite o Irã deve queimar. Isso foi dito por Itamar Ben-Gvir, que é um político israelense, bastante polêmico, para dizer o mínimo. A capacidade do Irã de conter a barbárie descontrolada de Israel é exatamente o motivo pelo qual os israelenses estão tão comprometidos com sua destruição. Então as pessoas estão impulsionando tudo isso para fazer parecer, olha para o Irã. Eles enfrentam o temido Israel. O Irã agora desafia Israel e os Estados Unidos sozinho. A era dos Estados Unidos, decidindo o futuro da região, acabou. As pessoas precisam entender isso. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa é a perspectiva que as pessoas têm sobre os Estados Unidos no Oriente Médio neste momento. O presidente Trump e Netanyahu não terão escolha a não ser aceitar um acordo com o Irã. Eu dou as ordens. Bibi não dá. Urgente. Os futuros do S e P500, que estavam todos em queda, voltam ao positivo depois que o presidente Trump diz que Israel não tem escolha a não ser aceitar um acordo com o Irã. Certo, a Guarda Revolucionária do Irã diz que este é o começo de uma semana inteira de ataques contínuos. Ondas de mísseis e drones continuarão sendo lançadas 24 horas por dia pelos próximos 7 dias, até que o inimigo seja dissuadido e pare com seus crimes. Vamos ver se isso realmente acontece. Se Israel é um Estado soberano, então não precisa se fundir aos militares americanos. Neste momento, temos que perceber que isso é uma das coisas que Tali Bennett está dizendo. Ele é ex-primeiro-ministro de Israel. Este é o momento da verdade. Se Israel é realmente um Estado soberano capaz de se defender, uma semana de resposta simbólica vai sinalizar aos nossos inimigos que o sangue dos nossos cidadãos foi derramado com impunidade. Portanto, Israel deve agir com força e de forma ofensiva. Neste assunto, todos nós, cada cidadão de Israel, estamos juntos. Essa é a realidade. Israel está sob ataque após atacar Beirute, em resposta ao Hezbollah e ao Irã. Tudo está interligado, sem uma ordem clara de causa e efeito. Não se trata de Israel estar constantemente começando guerras. Essa é uma perspectiva equivocada e uma forma errada de enxergar a situação. Israel está constantemente se protegendo contra um grupo maníaco de islamistas insanos que acreditam na dominação mundial. Israel serve como campo de testes devido às profecias e crenças islâmicas. É complicado e começamos a debater isso em nossos canais geopolíticos. Mas é aqui que estamos agora. Até este momento, Israel retaliou, mas de uma forma bastante simbólica, eles não fizeram nada grandioso. Atacaram os sistemas de defesa aérea e lançadores de mísseis deles. É uma resposta fraca e Israel não quer parecer assim agora. Trump e Israel parecem fracos. O Irã parece ser quem está conseguindo manobrar melhor do que as maiores potências militares do mundo. E essa é a coisa da qual tanto Israel quanto os Estados Unidos precisam estar muito, muito, muito atentos.
Se você realmente quer que as negociações avancem, se você realmente quer tirar as armas nucleares do Irã, você precisa parecer, ou pelo menos ser percebido, como alguém capaz de fazer isso. Agora, ambos os países buscam evitar o conflito, enquanto Israel segue sendo visto como quem busca confronto. E, de novo, se você apenas observar e assistir à constante oscilação entre as narrativas que dizem as duas coisas ao mesmo tempo. Isso só alimenta esse poço sem fundo de pessoas que não têm compreensão nem capacidade de discernir com nuance. E isso é meio de partir o coração. E assim, continuaremos com nossos relatos sobre Irã e Israel à medida que as coisas se intensificam. Trump e Netanyahu vão avançar para uma operação militar maior? Foi tudo uma farsa ou há um conflito real? Ainda não está claro. Como Israel e Irã vão retaliar? O que vai acontecer? Haverá acordo de paz? Eu não acho, mas vamos ver. Certo. Obrigada pela sua atenção a este assunto.